Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, domingo, um dia especial, um dia abençoado, para que vocês possam receber mais informações, para que vocês possam receber mais conhecimento. E hoje, um dia altamente produtivo para você que está chegando aqui na nossa live. E aqui eu já estou vendo o nosso convidado, Rogério. Eu já vou chamar aqui Rogério para que a gente possa já entrar, esperar o pessoal e já dialogando, por enquanto que o pessoal entra, para a gente debater sobre os direitos da personalidade. Vamos lá. Estou chamando aqui Rogério, está aguardando ele aceitar. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, querida professora. Tudo na paz? Tudo na santa paz e por aí. Graças a Deus. Tudo na paz, crescendo, né? Tem que estudar, né? Que Com tem que certeza. estudar. Devemos aproveitar esse momento, que é um momento passageiro, trazer informação, trazer conhecimento para as pessoas e nada melhor que a gente debater hoje um direito essencial ao ser humano, que é o direito da personalidade, os direitos da personalidade, né? Vamos aguardar o pessoal aqui entrar e dizer que as pessoas devem ficar tranquilas nesse momento, elas devem fazer a sua prevenção, não saia de casa, hashtag não saia de casa, e venham aprender, né? Aproveitar esse momento para que cada um possa intelectualmente crescer, porque quando passar, isso aqui é passageiro, né? Quando isso passar, ou você vai estar na frente, ou você vai estar lá atrás, ainda pensando no que passou. Mas, Exatamente. para aliviar esse momento, eu quero dizer que é um momento profético, né? Quem tem a palavra de Deus tem que estar tranquilo, mas com prudência, né? Tranquilo no sentido de que você faça a sua prevenção, né? Você tem que ter responsabilidade, autorresponsabilidade, primar pela sua saúde, principalmente pelos direitos da personalidade que são inerentes à pessoa, né? Junto com os Exato. seus familiares, então você tem que ter um total respeito, primeiro à sua vida, ao do próximo, da sua família e principalmente honrar a palavra de Deus para que a gente não venha tentar a Deus, né? Mas aqui o pessoal já está chegando, Amanda, Alisson, Renê, Diane, Juliane Maracajá, Rosa, Tiago, Márcia, Clara, Andressa, Dodo, Renale, muita gente aqui chegando. E vamos embora, né? E aí, me fale aí de você, me fale desse momento, me fale um pouco. Daqui a pouco a gente entra no tema, aguardar mais o pessoal entrar para que a gente possa já discutir, né, sobre os direitos da personalidade. Rosa aqui, Laura, Amanda, Jennifer, uma galera muito boa, procurando conhecimento. Tem que filtrar as informações, viu, gente? Fala aí, Rogério. Boa tarde, professora. Primeiramente, Boa para mim é tarde. uma grande honra estar aqui nesta tarde ao seu lado para debatermos um tema bastante instigante para nós que estudamos o direito, bastante controverso, que demanda muito estudo, não só o estudo do direito em si, mas um estudo da sociedade e enquanto pessoas como nos posicionamos. Envolve muita coisa que vai além do sentido lógico e para mim é uma honra estar aqui ao seu lado. Faço das minhas palavras as suas no tocante a esse momento de endemia que estamos vivendo, um momento em que temos que abdicar de alguns direitos da personalidade, como diz, mas Verdade. sabendo que é em prol do sabendo que é em prol de um bem maior, um bem coletivo que deve ser respeitado. E espero que nesta tarde a gente possa envolver mais o altruísmo de cada um num tema tão delicado como é o transplante de órgãos. Com certeza, né? E aqui nós temos Diane aqui falando muitos pacientes de transplante na live, então todos os pacientes, né,
que estão na fila de espera, né? Aquelas pessoas que estão ou que já foram transplantadas. Boa tarde, Suênia, Mirelle, né? Todos que estão ali são pessoas guerreiras, né? As quais vão conseguir, e aqui nós estamos nesse momento para trazer informação, para trazer principalmente o conhecimento, porque quando você tem o conhecimento liberta. E as pessoas comecem, Suzy aqui, Suzy vai tratar do seu tema também, fazer um artigo também, para fazer. Não temos mais a monografia, vai ser um artigo, né? Sim, eu quero lembrar que Rogério, né, foi meu ex-aluno, um excelente aluno, é um excelente profissional, altamente capacitado, já está aí se enveredando para o lado do mestrado, né? E nós vamos debater um direito essencial, que é o direito à vida, sobre os transplantes, né, a doação de órgão, que também faz parte da minha tese de doutorado, e nós estamos aqui para poder trazer luz, trazer informação, trazer esclarecimento, e para que todos possam entender que a doação de órgãos, né, é um ato de amor, é um ato de solidariedade. Da mesma forma que hoje é um ato de amor e solidariedade, você estar em casa, você cuidar dos seus, a doação de órgãos também é um ato de amor e solidariedade, o qual a gente tem que ver o ser humano. Quando a gente se coloca na posição do outro, a gente começa a ter mais, né, amor. A gente você se colocar na posição, né? É você ficar na situação do outro. Quando a gente começa a ter essa empatia e principalmente essa responsabilidade de se colocar, as coisas já vão o quê? Melhorando. Melhorando em que sentido? Nós vamos... O home office tem esses detalhes, viu, gente? Tu estava programado aqui o latido das crianças, mas o trabalho em casa traz isso, né? Voltando aqui, quando você se coloca no lugar do outro, né, as coisas ficam mais cristalinas e você sente a dor do outro. Então, o que se falta hoje muito na humanidade é se colocar no lugar do outro. E aqui nós estamos juntos, né, em prol da sociedade e principalmente em prol de quem? Daquelas pessoas que estão necessitando de um transplante e muitas das vezes a pessoa, a família, por falta de informação, não autoriza, né, a doação de órgãos. Então, nesse momento, eu pergunto, para a gente começar o nosso debate, né, um debate bem interessante, que as pessoas também podem interagir, eu coloquei sobre os direitos da personalidade. Por que sobre os direitos da personalidade? Porque o direito da personalidade em si, né, é o direito pleno, né, é o direito já de existência, é de sobrevivência, de existir, mas existir com qualidade de vida. Então, o direito da personalidade abrange todos os outros direitos que são inerentes ao ser humano. O fato de você existir, você já tem um direito à personalidade. Você já começa a irradiar os direitos, os quais devem ser protegidos legalmente pela nossa lei maior, que é a Constituição Federal, a qual é a garantia maior dos nossos direitos. E nós temos uma lei específica para tratar dos direitos da personalidade, que nós temos o nosso Código Civil e, especificamente, em relação ao nosso tema, nós temos a lei que trata sobre a doação de órgãos. Então, nesse momento, Rogério, o que é que você pode me dizer, né, sobre a diferença, né, a respeito de quê? Né, a respeito da diferença que existe entre aquelas pessoas que estão na fila, explicar ao pessoal o que é a fila, né, da doação de órgãos e a quantidade de pessoas que estão doando, né? Aquelas que estão precisando de um órgão e aqueles que estão doando o órgão. Traz uma luz bem para o pessoal de forma didática. Vou jogar a bola para você. Vamos lá, né? Bem, inicialmente, corroborando com o que a senhora falou sobre direitos da personalidade, nós temos que ter em mente o que seria personalidade jurídica. Que personalidade jurídica nada mais é do que a capacidade do sujeito em contrair e de exigir seus direitos perante os particulares e perante o poder público. Tais direitos, eles são dotados de algumas características específicas que vem a ser interessante para o nosso debate.
eles são dotados de imprescritibilidade, significa que jamais ele poderá deixar de ser prescrito, sempre se poderá exigir tais direitos juridicamente. Tais direitos são indisponíveis, não podem ser disponibilizados a fim de você transacionar seus direitos da personalidade. Tais direitos também são absolutos, são erga omnes. Você pode exigir sua eficácia diante de toda e qualquer pessoa. E é justamente na sua quarta especificidade que recai o debate sobre o tema doação de órgãos, porque eles são vitalícios. E a vitaliciedade dos direitos da personalidade significa dizer que ela acompanha o ser humano desde a sua exegese até o fim de sua vida. O doutrinador Pablo Stouzy, ele costuma dizer que o nosso Código Civil, ele adota a teoria natalista. A teoria natalista significa nascer com vida. O fato de nascer com vida é você ser expulso do ventre materno e respirar. A partir desse momento, você já goza de sua personalidade jurídica de fato. Porque a personalidade jurídica de direito você já goza desde o momento de sua concepção. O fato da biopsicofísica. Então, eu trouxe alguns números e o direito da personalidade, ele refere-se ao seu direito de imagem, ao seu direito de você conservar seu nome limpo e ao principal, como a senhora falou, do direito à vida. E o direito à vida não trata-se apenas de você estar vivo. Você tem que estar vivo e gozar de uma boa qualidade de vida. Exatamente. Isso é utópico, isso é utópico. Mas é o que nosso legislador É um constitucionalista... direito, né? Exatamente. É o que nosso legislador constitucionalista preveu quando elaborou e promulgou a Constituição de 1988. Então, professora, só para tornar o debate mais elucidativo, Ótimo. eu trouxe aqui alguns números que foram colhidos pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. No trimestre de quando nós elaboramos a pesquisa, entre janeiro a março de 19. De acordo com esse número, que a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos é o veículo oficial do CSNT, que é o Sistema Nacional de Transplantes, que foi instituído junto com a Lei 9.437, de 97. E esse órgão veio para... É um órgão que funciona dentro do Ministério da Saúde, especializado no tema de transplante de órgãos. Isso foi uma preocupação que o legislador constitucionalista teve, de colocar uma pasta dentro do Ministério da Saúde para que fosse melhor tratado o tema de doação de órgãos. Bem, de acordo com a ABTO, que é o veículo oficial de informação do Sistema Nacional de Transplantes, no Brasil, nós temos 33.984 pessoas à espera de um transplante. Desses, 22.616 pessoas estão à espera de um rim. E 9.442 pessoas à espera de uma córnea. Os dois órgãos que mais demanda transplante é exatamente rim e córnea. E no estado de São Paulo, nós temos a maior demanda de pessoas que necessitam de um transplante, chegando à casa de 15.701 pessoas. E no nosso estado, na Paraíba, até o mês de março de 2019, nós tínhamos uma demanda de 304 pessoas à espera de um transplante. Então, quando a gente envolve o direito da personalidade juntamente com o tema transplante de órgãos, se torna um pouco problemática a questão, porque nós vamos ter um debate intenso no que tange à legislação civil consuetudinária do nosso país, nosso Código Civil de 2002, em confronto com o que determina a Lei 9.434, de 97, certo? Porque o nosso Código Civil, ele traz a possibilidade
do particular dispor sobre seus órgãos para fins terapêuticos e científicos após a morte. E trata-se de uma concessão postergada. Antigamente era uma concessão afirmativa presumida, porque presumia-se que qualquer pessoa que morresse era um doador de órgãos, né? obrigado, certo? Só que com o advento da lei de 9.434, que trata do transplante de órgãos, o artigo 4º da lei, ele exige que para transplante de órgãos de cadáveres seja obrigatoriamente que a família do indivíduo que vai ter os seus órgãos retirados tenham o parecer pela concessão ou não concessão de tal procedimento. E aí que está o debate. Porque o Código Civil, ele traz a possibilidade de você dispor dos seus órgãos. Só que se você morrer e sua família for do sentido contrário, os órgãos não vão poder ser doados. Entende a problemática? Entendi. Então, eis a grande questão, né, que a gente precisa avançar, né, e com esses debates para que a população entenda, venha se conscientizar e principalmente, né, essa questão. Primeiro, antes você tinha que se manifestar para dizer se você era ou não. Então, presumidamente, na legislação anterior, todos eram doadores de órgãos, só deixavam de ser doadores quando você manifestava o seu não. Antigamente, naquela carteirinha. Exatamente. Ou era na identidade, ou era na carteira. Na carteira de motorista. E após, né, a modificação, de forma... assim, quando foi promulgado, imediatamente já houve, né, um questionamento e, consequentemente, houve essa alteração da legislação, passando a bola para, vamos dizer, a bola, passando, nesse caso, a responsabilidade para os familiares, né? Então, todos, né, naquele momento, já estavam sendo o quê? Doadores. E depois, após a legislação, para deixar bem elucidado, só deixava de ser doador após você manifestasse se você era doador, sim ou não. Acho que, bem, pelo menos na minha idade, né? Brincando um pouquinho, no meu tempo, quando eu tirei minha carteira de motorista, estava lá, doador sim ou não. Mas eu sempre, pela doação, fui em prol da doação de vida, de órgãos, né? E após isso, agora, o que se tem, né? Atualmente, o que é que está valendo? O que é que está valendo, mesmo que você seja, como é que eu posso dizer? Mesmo que você seja apto, mesmo que você deixe expor a sua família, o seu interesse de ser doador, que você haja conforme o seu altruísmo, como você haja de acordo com a sua, né, concepção, com a sua visão, que você queira ser doador, mesmo assim, por escrito, eu pergunto a você, mesmo assim você, vamos supor, nós temos João é doador de órgãos, né? A família sabe que ele é doador de órgãos. E, de repente, ele tem um acidente de moto, e aí ele fica com morte encefálica, e todos sabiam que ele era doador. Nesse momento, a partir da negativa da família, como é o procedimento? Vai ser feita essa doação, vai prevalecer a voz daquela pessoa que em vida, quando estava em vida, né, ele autorizava, o que vai prevalecer a vontade da família que diz não. Infelizmente, vai ser o que prevalece na nossa jurisdição brasileira é a vontade da família. É o que determina a Lei 9.434 de 1997. O doutrinador Flávio Tartucci, em sua doutrina, ele traz um questionamento muito interessante, porque ele questiona qual direito da personalidade vale mais. Porque o ato de você ter vontade de doar seus órgãos Exatamente. é sua vontade pessoal. É o direito da personalidade. Uhum. Só que quando a família fala em nome do morto, também é direito da personalidade. Só que o doutrinador, ele considera que o direito da personalidade que deve ser perquirido é o direito do doador. Se ele, quando em vida, manifestou sua vontade, pela vontade de doar seus órgãos, a família não deveria interpor do contrário.
Só que, infelizmente, o que vale na nossa legislação é o que determina a lei de transplante de órgãos. Então, de nada vai valer a vontade da pessoa que, quando em vida, manifestou sua vontade de doar seus órgãos. Então, voltando a essa grande celeuma, né? Porque eu acho que um dos grandes entraves, né, para que haja a doação de órgãos é exatamente, né, essa falta de informação para a família. E mostrar como é que fica o corpo da pessoa, né? Mostrar que quando existe uma morte encefálica, eu queria que você tratasse a respeito de quais são, né, os exames que são feitos na morte encefálica, como é que fica funcionando o corpo. Com relação à morte encefálica, existe a portaria, né, que regulamenta, né, todo o procedimento, como é que ficam os órgãos, né? Recentemente eu achei muito bonito, eu até me lembrei de você, um pai, né? E nesse momento o pai tinha perdido realmente o filho, mas o filho, ele era doador de órgãos, e a família consentiu que fossem doados os órgãos. E essa pessoa, depois, como ato de agradecimento, né? Eu não sei como foi que procedeu, mas eu sei que ele teve o telefone do pai. E que fez questão de falar com ele e dizer, olha, o coração do seu filho está aqui, me trazendo vida. Né? Então, eu achei, né, foi um testemunho, eu tava assistindo uma das lives, e era um testemunho, né, um testemunho de uma pessoa mostrando, né, o ato de solidariedade, o ato de amor e, principalmente, né, vendo que você está propagando a vida. A partir do momento que você sabendo que seu ente querido ali não tem mais condições de sobreviver, a partir do momento que você não doa, não faz a sua doação, não respeita a vontade daquela pessoa, você está o quê? Né? Além de tudo, você não está preservando a vida de outras pessoas e também você está negando o direito, como você mesmo afirmou, né? E a gente sabe disso, a gente comunga com esse entendimento do direito da personalidade, porque é o ato dele de doar. Então, se ele quer doar, então vamos respeitar a vontade dele. Então, o pai respeitou. Então, aquela pessoa que recebeu, né, o coração estava feliz, né, muito feliz, e fez questão de ligar, não sei como foi, mas, enfim, ele deu esse testemunho que o filho dele, aquela pessoa estava precisando de quê? Do coração, e Deus, né, na sua misericórdia, ele conseguiu ser transplantado e estava vivendo super bem, né? E ele saiu de quê? Daquele momento de sofrimento. Porque a partir do momento que chega o órgão, ao doar, o ato de doar significa presente, significa gift em inglês, né? Gift é o ato de doar, é um presente que é dado. Então, eu estava agradecendo o presente, tanto dado por Deus como daquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa diz, Deus vai fazer, mas tem coisa que a gente tem que fazer. Então, ele fez o ato, o outro concordou, o outro sobreviveu, e mais os outros órgãos, queria também que você tocasse nesse assunto, para elucidar quantas pessoas, né, vão ser salvas ali e aqueles órgãos, né, para quantas pessoas vão servir. Então, uma daquelas pessoas teve o ato de agradecimento e dizer isso, o coração do seu filho está pulsando no meu, ele está vivo aqui em mim. Isso é muito forte. Exato, professor. É um ato de amor, um ato de altruísmo. E eu quero até que no momento desse debate a gente possa estar discutindo sobre as causas que foram levantadas numa pesquisa para uma tese de mestrado que aponta quais são as justificativas da família se negar a doar os órgãos. E posteriormente, no debate, eu quero trazer à baila tais justificativas. Professora, voltando à sua pergunta, o Conselho Regional de Medicina, que é quem tem autoridade em nosso país para expedir decretos normativos, que é uma forma de legislar dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, que não se refere àquela legislatura normal que nós vemos de lei ordinária, lei complementar. O Conselho Regional de Medicina, na resolução 196, se eu não esteja enganado, ele diz que
a morte cerebral, a morte encefálica, é quando ocorre a morte supraespinal do cérebro. Ou seja, o cérebro para de emitir comandos para o corpo. Em tese, no plano fático, o corpo está morto, porque o cérebro é que é o responsável por emanar toda a atividade humana. E esse é até o conceito utilizado para a vida, na lei de biossegurança, que foi utilizado até pelo STF recentemente, na discussão de aborto por morte encefálica do feto. Esse é o conceito de vida utilizado pelo STF. Quando existe, pelo nosso Código Civil, quando nós discutimos direitos da personalidade, é a teoria natalista. Se nasce com vida. Mas para o STF, no sentido de jurisprudência, quando se vem para discutir aborto, para se discutir doação de órgãos, nós utilizaremos a teoria da vida cerebral. Então, no processo de doação de órgãos, ocorre da seguinte forma. Os potenciais doadores, eles são localizados pela junta médica, que é responsável dentro daquele hospital, dentro daquele estado. No estado da Paraíba, as informações que tenho é que o hospital responsável por realizar transplantes atualmente é o Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, pela equipe médica responsável no nome do Dr. Rafael. Inclusive, eles estavam para colocar um banco de órgãos lá recentemente. Não sei se conseguiram, porque o estado ele só pode realizar transplantes. Trouxe mais um convidado, professora. O convidado aqui, o seguidoguinho aqui, que estava latindo, para ele se acalmar. Né, Alfredo? Voltando. Voltando aqui. Exato. Quando ocorre a morte encefálica, a central de captação e distribuição de órgãos, que são termos um pouco complicados, eu salvei aqui para falar, ela repassa a notificação à organização de procura de órgãos. Essa equipe, que vai contar desde médicos, desde psicólogos, assistentes sociais, é que vai fazer o comunicado à família da morte encefálica e que vai fazer a entrevista à família sobre a possibilidade ou não da continuação no processo de retirada dos órgãos para a posterior doação. É importante ressaltar que quem faz o diagnóstico da morte encefálica não é a equipe médica que vinha acompanhando o paciente. Por lei, deve-se ser 2 médicos alheios à situação. Inclusive, muito importante, né? Frisar. Exato. Inclusive, porque isso é o que falta à população, é a informação de como é feito. Certo? Inclusive, a própria família, por lei, ela pode indicar um perito de sua conta própria, para que se verifique se o que realmente ocorreu foi uma morte encefálica. A família denegando, o processo morre por esse aí. ponto aí é essencial, porque isso traz o quê? Né? Além de trazer um conhecimento, luz, vai tirar o quê? O medo. Porque, antes de tudo, né, Rogério, o que é que a gente começa a diagnosticar sobre tudo isso? A falta de informação e o medo. Né? Medo por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento, não têm informação. A partir do momento que são profissionais que não estão ali, que são pessoas que estão de fora, que vão fazer análise se existe ou não uma morte cerebral, você já começa a verificar a seriedade da operação. E, além de tudo isso, um terceiro de sua confiança pode ali atestar aquele momento de morte cerebral. Então, essa informação, ela é abafada. Abafada no sentido de quê? O que é que falta? Falta mais informação, falta mais divulgação, falta mais campanhas de esclarecimento para que as pessoas tenham consciência e tirem esse medo, né? Porque o medo, ele faz com que o ser humano age de forma irracional. Quando você está com medo, você não age de forma racional, você age por estímulo. É estimulado aquela ação e tem uma reação. Sim, não. Você nem raciocina o que é que você está fazendo. Né? Então, a gente tem que tirar, primeiro, o medo. Né? Porque o medo e a falta de informação. Além de tudo isso aqui, tem várias pessoas aqui elogiando, e principalmente dizendo aqui, menino de ouro com você, viu? Aqui, ó, Gorete.
falando aqui. Diane, pacientes transplantados, entre vivos e de cadáveres estão aqui, então todos sejam bem-vindos. Suzy está aqui também, Silvio, né? José, então, o Wendley também está por aqui. Então, tem muitas pessoas aqui adquirindo informação. Eu queria que vocês que estão aqui pudessem apertar esse aviãozinho aqui, esse delta, e convidar mais pessoas para que essas pessoas venham ter informação, venham ter conhecimento, venham ter esclarecimento. Porque essa matéria aqui, esse tema de doação de órgãos, eu sei que nós estamos passando por uma pandemia, mas isso é temporário. E outra coisa que a gente tem que trazer para a população, medo e pânico. Rapaz, medo e pânico não se leva a lugar nenhum. As pessoas têm que ter conscientização, fazer a sua parte, né? Ficar em casa, aqui, ó, Alexandre. Sou Alex, transplantado há 10 anos, olha só, tá vendo? 10 anos ele já recebeu um órgão e aí ele está, né? Ele está com vida, ele está saudável, ele está o quê? Trazendo testemunho para que outras pessoas venham se espelhar e ver a importância de você ser um doador, seja um doador em vida, que eu quero também que você fale, assim como, né? Olha, ele recebeu um transplante de rins, né? Aqui, ó, querido amigo Alex, convide mais pessoas, porque a gente, a partir do momento que a gente difunde a informação, eu vou deixar até gravado, né, esse nosso debate aqui, lá no YouTube, né, que eu tenho um canal do YouTube, e aí eu remeto para Rogério e peço para que vocês possam passar para as pessoas que a partir do momento que a gente vai aumentando essa onda de quê? De informação, onda de conhecimento, essa onda de prudência, tirar esse medo, tirar o pânico, tirar o medo de doar o seu órgão, né? Porque nós sabemos que com relação ao nosso amigo aqui, Alex, nós temos 2 rins, então você pode transplantar, você pode doar em vida, né, um rim, sendo compatível, você vai conseguir, né, fazer a doação. Nosso amigo aqui, né, Félix Neto, grande professor, nosso secretário aqui, seja bem-vindo à nossa live. Né? Olha, professor, não está caindo não, viu? Minha live aqui com o Rogério não está caindo não. Estamos alicerçados aqui no Direito Civil. Eu fui fazer uma live, fiz 2 lives com o professor Félix, caiu, Rogério, caiu. Eu acho que é alguma sabotagem lá de processo penal contra o processo civil, porque não tem condições, essas ciências né? inferiores, né, professora? Ciências inferiores, gostei. Rogério estava assistindo, viu, Félix? Depois vamos para uma revanche, viu, Félix? Você vai ver que a ciência aqui, né? Aí, ó, Suênia, também acho. Foi sabotagem, viu? Já faz um tempinho que a gente está aqui conversando, né? Dialogando, mas é isso, gente. Obrigada, Félix, pela sua audiência. E hoje à noite estarei lá também, né? Compartilhando e recebendo as informações hoje na sua live. Já convido o pessoal que ele vai tratar sobre o coronavírus para trazer informação, para tirar esse povo de quê? Aí, ó, grande Rogério, vamos sim. Olha só. Inferior, né, Rogério? Né, Rogério? É porque a gente está tratando de direito constitucional, não sou eu que digo. É a pirâmide de Kelsen. Obrigada, viu, Félix? Um forte abraço. Mas voltando aqui, o nosso colega aqui, né, que ele é transplantado de rins, né, dos rins, e já faz 10 anos, né, Alexandre. Então, que ele é já o quê? Uma testemunha viva de quê? Do sucesso da doação de órgãos, né? Ele está aqui celebrando a vida, ele está aqui trazendo informação e sendo a própria testemunha do transplante, da doação de órgãos, porque doar é o ato de você propagar a vida, no caso que a gente está tratando. Não é, Rogério? Exatamente. Exatamente. Eu, particularmente, tenho a vivência de vida de ter uma mãe que passou 17 anos dependente de um tratamento semanal, 3 vezes por semana, para poder sobreviver.
E há exatamente 4 anos que ela, graças a Deus, passou por um procedimento muito bem sucedido de Graças transplante a Deus. de rim. E estamos aí para fazer evoluir a ciência e, de algum modo, tentar colaborar para que a evolução dos procedimentos cirúrgicos de transplante de rim, assim como de qualquer transplante de órgãos, como aconteceu com a virada, a partir do momento da descoberta dos medicamentos imunossupressores, que nossos legisladores consigam expandir a mente para que se possa, futuramente, a gente ter uma legislação que melhor acompanhe a rotina do brasileiro e a necessidade. Porque quando nós trazemos a necessidade de se modificar a legislação no que tange ao transplante de órgãos, se chega pegando a linha de raciocínio do que vem a ser quando se confronta direitos. O que deve ser colocado acima. E sempre o direito à vida deve ser colocado hierarquicamente acima de todo e qualquer direito. Porque sem vida, então por que existe o direito? Exatamente. A vida é o pressuposto de todo e qualquer ordenamento jurídico. Então, antes de vir direitos da personalidade, antes de vir os direitos que recaem sobre o cadáver e as crenças pessoais daquelas pessoas que existem diversas motivações para que se neguem a doação. A doação de órgãos. Que elas venham posteriormente. Que antes venha o tão sagrado direito à vida. Não é à toa que é o primeiro direito consagrado no artigo 5º da nossa Carta Maior. A Carta Maior, quando ela vai se referir dos direitos essenciais a todo e qualquer ser humano, ela traz primeiro o direito à vida. Então, exatamente. O que é que nós estamos fazendo com aquelas pessoas que estão na fila de espera? Será que elas estão à espera apenas de uma morte, de um tratamento infrutífero? Porque elas não vão ser curadas pelos tratamentos paliativos, que fazem a sua subsistência. E a qualidade de vida que elas tanto precisam. Aonde é que fica? Entende? Então, é um debate que perpassa somente a camada lógica do direito, a camada utópica. Nós temos que tratar do assunto doação de órgãos como um problema de saúde pública. Isso, para mim, é o principal pressuposto. É um problema de saúde pública. Porque a partir do momento que nós esvaziamos as filas de transplante de órgãos, nós vamos ter um SUS cada vez mais aparelhado para tratar de outras enfermidades. Porque doenças que acometem o ser humano, que são passíveis de transplante de órgãos, basicamente todas são pelo SUS. A Previdência Social, você pode ser abastado economicamente como for, mas a Previdência Social brasileira, a partir do artigo 194 da Constituição Federal, ela prevê que tratamentos de alta complexidade serão obrigatoriamente tratados pelo SUS. E nesses tratamentos complexos estão basicamente todos que envolvem o transplante de órgãos. Como você mesmo afirmou, né? Trazendo também para que as pessoas possam entender, né? Rogério teve um caso em casa, né? A própria mãe dele passou esse tempo todo. Quanto tempo, Rogério? 17 anos. 17? Exato. 17 anos, né, à espera de um transplante. Então, ela é uma guerreira. Então, ele sabe o passo a passo, né, eu posso até dizer, as dificuldades, né, que ele passou junto com a mãe dele em busca de quê? De uma doação. Então, ele tem autoridade, né, mais do que qualquer outra pessoa, porque ele viveu na pele, junto com a mãe dele, o que é estar à espera de um órgão, o que é você depender, né, de uma doação para que você possa, né, ter vida, mas vida conforme é garantida, é uma vida saudável, é uma vida que você possa usufruir sem necessitar de aparelhos, daquela medicação, que, como se diz, vai se prolongar. Mas com a doação, aí você vai trazer uma nova oportunidade para que aquela pessoa possa, né, ter vida, mas vida com qualidade. E trazendo só essa questão do ponto específico sobre
né, o direito à vida, eu estava até fazendo algo esse final de semana e eu achei muito interessante, né, nas palavras aqui do doutrinador branco, ele diz o seguinte: a existência humana é o pressuposto elementar de todos os demais direitos e liberdades dispostos na Constituição, e que esses direitos têm marcos da vida de cada indivíduo, os limites máximos de sua extensão concreta. O direito à vida é a premissa dos direitos proclamados pelo Constituinte. Não faria sentido declarar qualquer outro se antes não fosse assegurado o próprio direito de estar vivo para usufruí-lo. O seu peso abstrato, inerente à sua capital relevância, é superior a todo outro interesse. Só para ratificar tudo que você já tinha falado, né? O que vale ter a garantia de outros direitos se você não tem o seu direito à vida respaldado, resguardado, exercido e executado? Não vale só ser resguardado, mas ele tem que ter executado. Você tem que usufruir. Para que isso aconteça, é necessário que você realmente, né, se solidarize com o próximo. Então, se houve um falecimento, ou se na sua própria família você pode fazer os testes, se alguém da sua família está necessitando de um órgão, você pode doar em vida aqueles órgãos que são duplos. E no caso de órgãos que não são duplos, só com morte encefálica. E aí você pode fazer com que, né, os órgãos do seu ente querido, que naquele momento é um momento de luto para você, mas ele vai fazer com que traga mais vidas para as pessoas, e não que aquelas outras vidas, como você mesmo, né, porque o diálogo da gente é em torno desse bem maior, que é a vida, para que você tenha qualidade e você comece a usufruir de todos os direitos inerentes ao direito à vida. Exatamente, professora. E é nesse norte que eu acho que a gente deve prosseguir. É nesse norte que eu entendo que o problema da saúde pública do Brasil, no que tange a doação de órgãos, de pacientes que estão na fila de espera para o recebimento de um órgão, deve seguir. E nós mesmos em casa devemos trazer à baila o debate, porque Exatamente. o que nós estamos conversando aqui, a senhora falou, muito bem colocado, que ainda em vida se é possível fazer o transplante entre vivos, desde que órgão dúplices e desde que ao paciente doador não venha gerar nenhuma grave lesão. Uhum. Então, eu trouxe aqui, mesmo assim, mesmo com a possibilidade de transplante entre vivos, o transplante de cadáveres a vivo é responsável por mais de 70% dos transplantes de órgãos no Brasil. E um É um índice pesquisador... muito, muito alto, né? 70%. Exatamente, exatamente. O pesquisador Edivaldo Moraes, ao fazer sua tese, ele abordou quais eram as principais motivações das famílias se negarem a doar os órgãos. Vale ressaltar que dos 100% dos cadáveres possíveis para doação, 40% deixa de ser doado pela recusa familiar. Então, mesmo passando por toda a burocracia de se avaliar as condições clínicas saudáveis do cadáver para fins de doação, neste montante, 40% ainda representa a falta da doação pela recusa familiar. Então, as principais motivações são medo da possibilidade de uma morte somente aparente, porque muita gente pensa, pelo fato do corpo estar funcionando, os órgãos ainda estarem vivos, significa que naquele corpo ainda existe vida. Mas eu volto a dizer que a morte cerebral, ela automaticamente, ela sentencia o corpo à sua falta de existência, porque sem o cérebro, o corpo ele não produz a sua capacidade necessária para que a vida prossiga. A segunda maior justificativa é a falta de compreensão do conceito de morte encefálica, a recusa ou falta de conhecimento do desejo do falecido, que isso para mim não é desculpa, e o desagrado frente à ideia de mutilação do falecido e motivos religiosos. Bem, o desagrado frente à mutilação é outra mística que deve ser quebrada. Porque Exatamente.
a própria lei de doação de órgãos, ela traz em seu artigo 18 que a mesma junta médica que realiza a retirada dos órgãos, ela tem por obrigação entregar o corpo esteticamente incólume à família para fins de sepultamento. Então, essa mística de que o corpo vai ser mutilado, ela não deve vigorar. Porque, por lei, a família tem o direito de receber o corpo do seu ente em perfeito estado para fins de sepultamento. Sepultamento, é. Essa questão, né, não vai existir a mutilação em si, né, porque muitas vezes a pessoa pensa que a partir do momento em que é retirado o corpo, né, lógico, se a própria lei garante, o que se vai tirar é um órgão. Então, se vai tirar um órgão, vai se recompor, né, a parte estética, para que haja o quê? Aquela parte do funeral, né, de forma digna, porque existe também um outro direito, que depois você vai falar, né? Esses dois direitos vão estar paralelos e você vai apresentar o confronto ao final, né? Eu creio que você vai falar sobre isso. E então não tem que ter, né, esse receio, porque a partir do momento que a pessoa morre, uma coisa interessante, né? Eu acho, é uma opinião minha. Eu só sei o seguinte, que todo mundo vai para debaixo da terra, certo? Não tem classe social, não tem riqueza, não tem etnia, é aquela história. Morreu, né? Lógico que a gente vai tratar de forma digna, que tem o direito, né, após a morte. Mas o que é que você vai levar para casa do seu ente querido? Porque o corpo vai estar ali debaixo de uma terra, ele vai ser comido, ele vai virar pó. Então, o que é que custa você em vida, né, aceitar a doação, né? O que é que custa? Sabendo que eu acho que isso parte de um egoísmo e a parte também, me perdoem, né, uma opinião própria, cada um tem sua opinião, mas a gente está aqui para trazer, né, informação e conhecimento, não só informação, mas conhecimento, tudo aqui é alicerçado a dados, né? Rogério está trazendo dados aqui, então nós não estamos falando da boca para fora, nós estamos alicerçados em dados estatísticos, nós estamos alicerçados a uma doutrina, nós estamos alicerçados a uma tese que eu fiz, a mesma forma, monografia, e que agora vai partir para uma dissertação para Rogério. Então, nós estamos aqui de forma fundamentada falando sobre esse tema. Então, nós temos autoridade para falar, e principalmente Rogério, que passou por uma situação dentro da sua família. E fora as pessoas que estão aqui também, que são pessoas que já foram transplantadas, estão contando seus testemunhos, né? Suzy voltou, as que a NET tinha caído. A live não caiu não, Suzy. O que caiu foi a NET mesmo, a sua. Graças a Deus a gente está continuando. Então, o que eu quero trazer... Então, o que é que custa, né, em vida você dizer que quer ser doador? E o que é que custa, família, você aceitar esse ato de generosidade do seu ente querido? Porque não vai trazer mais a vida dele. Ao contrário, a partir do momento em que você aceita a doação, você vai preservar os órgãos do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai. Eu não sei o ente que vai. Ou então, alguém que você tenha conhecimento. Porque, como a gente iniciou aquela banca, né? Bem próximo a gente, teve o testemunho da professora, né? Então, a gente pensa que é um assunto distante, mas de forma nenhuma. Nós temos como testemunha aqui Rogério, no dia da apresentação, né, com relação ao Rogério, tinha também a professora, né, Maricela, que futuramente, vamos ver se ela vai vir fazer uma live com a gente para trazer mais, né, esclarecimento aqui na área dela, né, na área que ela também é autoridade. Então, são fatos, né, diários que acontecem na vida do ser humano, os quais estão escondidos porque não traz o esclarecimento. Então, essa live é uma das várias que a gente pode fazer para que dê continuidade e trazer cada vez mais dados e mostrar que o seu corpo, né, pela própria física, ele vai ser deteriorado ali debaixo da terra. Não sei se alguém quer ser cremado ou não, ou se vai para debaixo da terra, uma coisa assim. Do pó, né, nós viemos, e do pó nós iremos. Né? O que vale é o espírito, porque o que vale é, primeiro, nós temos essa vida terrena, mas depois tem outra vida que é a eternidade. Então, a gente tem que cuidar aqui
do nosso templo, que é o nosso corpo, e temos que cuidar também para após a morte, porque a morte física acontece, mas depois tem a salvação. Então, voltando para os nossos dados aqui, né, com relação ao nosso debate, né, Rogério? Aqui, ó, deve levar para casa o que aquela pessoa fez de bom em vida e que, ao mesmo tempo, fez bem maior que foi a doação de órgãos. Exatamente, né? Saudade, Shirley, também. Então, continuando o nosso debate, que eu estava falando do outro direito, né? Nesse caso, como sugestão, né, já que a gente verifica que um dos primeiros pontos é essa parte, né, com relação aos dados, o que faz com que a pessoa venha se negar, a família venha se negar, né? Primeiro, essa parte do corpo, né? Como é que vai ser, vai entregar o corpo do seu ente querido aos seus familiares. Segundo ponto, né, essa questão da morte encefálica, que aqui já ficou bem claro que não tem como duvidar. Existem profissionais capacitados e, além disso, você pode ter, né, o seu profissional que vá atestar junto com aqueles profissionais se houve ou não a morte encefálica. Então, quando tem a morte cerebral, né, acabou. Né? A vida ali não vai continuar. Os órgãos, ele tem um período, né, porque tudo é oxigenado através do cérebro. E a terceira parte, né, nós temos essa questão da religião, que serve para outro tema, fica já aí para outra live da religião, e a negativa da família, né? E essa negativa da família, a gente tem que trazer sempre essa luz para que elas possam entender que negar só vai negar a si e negar um direito e negar sobrevivência. Então, a gente tem que desapegar dessa vida, porque quando a gente morre, né, conta bancária não vai, o seu carro não vai, o seu corpo não vai, seu corpo vai ficar aqui, né? Então você tem que desapegar. O ser humano, ele é muito apegado. Então ele tem que desapegar. Quando a pessoa está prestes a morrer, né, no instante, a própria pessoa desapega. Né? Agora, o que falta desapegar são os entes, né? São os familiares, que muitas das vezes ficam naquele apego, né? Sabendo que a matéria ela vai ser dissolvida. E aí, você prefere dissolver ou ajudar o próximo? Exatamente, professora. E aí, nessa questão de se encontrar novos mecanismos dentro da legislação brasileira para que a gente consiga equalizar os números de pessoas que precisam com pessoas que têm a necessidade, com as pessoas, o material genético para que aquilo possa ser viável. E aí entra a pergunta que a senhora faz do debate do direito. O debate que eu vejo aqui é o debate entre o direito à vida e o direito à personalidade daquele cadáver. Que devido à sua característica da vitaliciedade, ela persegue o cadáver até o momento de sua extinção ad eterno, porque a imagem daquele... O que a doutrina fala é que sobre o cadáver vai restar, sobre o morto vai restar, o direito à personalidade vinculado à imagem. Só que aí a gente tem que entender que o seguinte, a partir do momento que se retira o órgão, em que vai denegrir a imagem desse cadáver? Se a própria lei garante que o corpo deve ser restituído de forma intacta, incólume à família, para fins de sepultamento. Então, a imagem daquele cadáver vai ser preservada ad eterno da mesma forma. O que vai ser retirado são os órgãos internos. E isso é feito por procedimento que todo dia a ciência modifica para que se torne um processo menos agressivo ao corpo, para que se torne um processo mais rápido, porque antigamente, devido à deficiência da ciência no tocante a isso, se perdia muitos órgãos devido à demora. A demora de retirada e de colocação desses órgãos no corpo receptor. Então, o que eu vislumbro é a superioridade do direito à vida, a superioridade do direito à personalidade, da liberdade,
também previsto em Constituição e cláusula pétrea, que um cidadão que precisa de um tratamento para que se prolongue sua vida, ele não tem a sua capacidade de liberdade como uma pessoa normal, que eu falo no sentido de não precisar de tratamento. Não entenda que uma pessoa que precisa de tratamento não é normal. O que eu estou falando é uma pessoa normal que não precisa de um tratamento desse. Certo. Entende? Então, suas liberdades, no meu entender, vai estar cerceada. Porque ele não pode manter uma rotina de emprego salutar, como as demais pessoas exercem, não pode frequentar os mesmos lugares que as pessoas que não precisam de tais tratamentos podem frequentar. Então, apesar do direito à personalidade também ser uma cláusula pétrea, o doutrinador e ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele nos elucida que, apesar de ser cláusulas pétreas são aquelas que não podem ser modificadas, a não ser para abrandar, para melhorar. Para restringir, ela não pode em momento algum. Apesar de ambos ser cláusulas pétreas, deve haver a relativização no momento de confronto. A gente só tem 5 minutos. Empregando-se a proporcionalidade e a razoabilidade. Então, eu acredito, por todo o debate que nós fizemos até aqui, que o direito à vida ele deve sobrepor todo e qualquer direito. E para que exista vida, posteriormente a um tratamento, deve-se existir um transplante de órgãos. Então, eu creio que o direito à vida, hierarquicamente, deve sobrepor todo e qualquer direito que venha a denegá-lo. E o entendimento que a gente leva, que nós podemos produzir e que nós podemos passar para fins de melhora da sociedade, no tocante como estudantes, que sempre seremos estudantes, é nesse norte. Então, nesse norte, no caso, o que é que você me diz? Conjugando toda a legislação, né, para que haja uma solução, o Estado poderia trazer para si a responsabilidade? Trazendo à baila também o princípio não taxativo do direito administrativo, que é o que rege o nosso poder público, eu acredito que o Estado, pelo princípio do superior interesse da coletividade, que é o que rege todo o nosso ordenamento jurídico pátrio, princípio axiológico de toda e qualquer norma do direito brasileiro, eu acredito que o artigo 4º da Lei 9.437, de 97, deveria ser revogado. E, caso não for possível... Só explicando, o quarto é aquele que autoriza... Que a família... O quarto diz que a família terá por obrigação conceder a autorização, né? A retirada ou não dos órgãos dos cadáveres para fins de transplante. E caso não seja possível isso, eu acredito que o artigo 14 do Código Civil deveria sobrepor o entendimento da jurisprudência pátria, em decorrência do próprio artigo 5º da Constituição Federal, que trata do direito da personalidade. Porque se a pessoa, quando em vida, disse que queria que seus órgãos fossem transplantados, então a vontade personalística daquela pessoa deve ser respeitada. Preservado. Exato. Então, eu acredito que, ao utilizar alguma dessas possibilidades, haveria-se de ter uma diminuição nas filas de transplante de órgãos. E queria ressaltar também a importância do SUS em todo esse processo. Sim, é importante, que a gente já está finalizando. Como disse anteriormente, todo e qualquer transplante de órgãos só é possível de ser realizado pelo Sistema Único de Saúde brasileiro, que é o SUS. Independente da quantidade de dinheiro que a pessoa possui, independente da quantidade de bens que ela possui, ela não pode ser transplantada na rede privada de saúde. Porque isso é importante deixar frisado isso. Isso é um procedimento específico e de grande complexidade. E procedimentos de grande complexidade, nossa Previdência Social, ela afirma que deve ser feito pelo SUS. Então, desde o momento do transplante até o pós-transplante, porque os medicamentos imunossupressores que acompanham os transplantados pelo resto de sua vida, para que ele não venha rejeitar o órgão posteriormente, deve ser entregue pelo SUS. Então, a garantia do Sistema Único de Saúde, forte no sentido de transplante de órgãos, para que venha
a garantir a qualidade de saúde das pessoas que estão dependendo de tal processo, como também o acompanhamento do SUS posteriormente ao transplante. Eu acredito que esses são os grandes pilares para que nós tenhamos as pessoas que dependem de tal prerrogativa para que tenha a subsistência de sua vida precisa. Então, eu encerro minha fala aqui, agradecendo e respeitando sua humildade, professora, porque eu sou apenas um aluno graduado. Que nada. E trouxe um tema. A senhora é doutora no tema, tem muito mais gabarito para falar sobre. Nada. Só que é sempre importante essa nossa discussão de prática com o que as nossas doutrinas trazem. Com certeza. A gente só consegue sair da utopia a partir do momento que a gente vem para o plano fático e traz esse debate para a sociedade. Gostaria de agradecer a todo mundo que esteve aqui, todos os meus amigos de curso que esteve aqui, que passaram aqui. Infelizmente não pude citar o nome de todos, mas muito obrigado por terem acompanhado o nosso debate. Gostaria de agradecer às pessoas transplantadas que dão a base moral e ética para o que a gente está falando aqui, porque o que a gente está falando, essas pessoas vivenciaram na prática. É muito fácil a gente falar da nossa comodidade, do que a legislação fala, e essas pessoas trouxeram. E sua própria mãe, né, Rogério? Exato. Gostaria de agradecer a ela, gostaria de agradecer as pessoas da minha família que a acompanharam, minha namorada, todos os nossos amigos, todo mundo que acompanhou essa live. Então, para mim foi uma tarde muito satisfatória. Eu que agradeço. Muito obrigado por dar essa oportunidade da gente sair do plano ideológico dos nossos estudos. Porque não adianta uma ciência que não tenha... Não adianta apenas uma ciência qualitativa. É verdade. Esse é o meu modo de enxergar. Não adianta. A gente tem que, ao máximo, tentar integrar a sociedade e a ciência. Sempre, né? A sociedade, junto com a ciência, trazer a prática e principalmente a informação, né? Eu agradeço a todos aqui. Se a live cair, gente, ela vai ficar gravada. Eu quero que vocês continuem a propagar essa informação, esse conhecimento, né? Eu agradecer a Rogério por aceitar, né, fazer a live. E para mim é sempre um prazer, porque aqui nós estamos trocando, nós estamos dialogando. E a partir do momento que há o diálogo, há o crescimento e traz o esclarecimento que é essencial para tudo na vida. Então, esse momento que a gente passa é o momento que a gente tem que crescer. E um tema melhor do que esse, né, que é doar, e o momento é de doação, seja doação de amor, a doação de vida, a doação de solidariedade. Acima de tudo, nós temos que primar pela dignidade do ser humano, né, que são os direitos da personalidade que nós estamos aqui instigando para que a sociedade comece a respeitar, comece a ver, a visualizar e também ela comece a ter a responsabilidade junto conosco para que a gente possa avançar, principalmente nos debates e na execução das medidas necessárias, a alteração da legislação junto ao poder executivo, legislativo, principalmente o legislativo, né? Para que a gente possa, de forma em comunidade, em conjunto, em união, e a gente possa, de braços dados, né, promover esse bem social. Então, agradeço a todos, tenho vários ex-alunos mentoriados aqui também. Se eu começar a citar cada um aqui, alguns vão ficar chateados, mas o meu abraço a todos, né? Aos familiares também, aos transplantados que estão aqui por esse momento, vocês dedicarem a sua tarde. E vamos marcar um novo debate para que a gente depois comece a trazer pontos específicos junto com os dados, né? Para que as pessoas possam entender e visualizar, né, a importância de um tema tão maravilhoso. Então, gente, daqui a pouco a live vai cair, né? Nina aqui, professora linda, inteligente, falando aqui, menino de ouro, tá vendo? Então, gente, nós agradecemos a participação de todos e depois a gente marca um novo debate. Amanhã, tudo indica que eu traga um profissional relacionado à parte de quê? Da educação física para falar com vocês.
porque o nosso debate vai ser diário aqui. E talvez o horário seja só às 5 horas, mas eu já deixo a chamada para que vocês possam. Vai ficar salvo, sim, Suzy. E também eu vou tentar lançar no YouTube, e aí vocês começam a compartilhar para que a gente possa propagar a informação. Obrigada, Rogério. Um cheiro no coração. Obrigada, pessoal. Até a próxima. E vamos trazer alguns pontos mais polêmicos para que a gente possa trazer luz, direcionamento e chamar a responsabilidade do próximo, porque é muito fácil falar, mas executar e trazer a luz, poucos fazem. Então, vamos fazer a diferença nesse momento e ser solidário com o próximo. Não é, Rogério? Exatamente, professora. Pois um beijo, fica com Deus, Deus abençoe. Suzy, pegue muita coisa aqui, viu? Para seu artigo. E pode falar até com o Rogério, que ele vai ser uma honra para ele compartilhar com você também. Um cheiro, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.